Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você veio aqui hoje. Você não veio aqui hoje por acaso, você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Amados, hoje eu fui incumbido de trazer a palavra para a igreja. Pastor Bruno justificar aqui a ausência dele. Ele está com a família em Ecoporanga, no Espírito Santo, ali na residência de seus sogros, né? E ele também nos informou agora pela tarde que pediu oração, né, pela vida dele, porque ele está com febre lá também, já está se medicando, mas todo mundo sabe que tem tido um surto aí de gripe, né, de virose. Eu mesmo passei por isso algumas semanas atrás, minha esposa também, minha filha, várias pessoas infelizmente têm sido acometidas aí por esses vírus, né? Então, antes da gente entrar na palavra, eu gostaria que como igreja, você assentado aí mesmo como você está, fechar seus olhos, nós vamos orar aqui agora pela vida do pastor Bruno, pela vida da família dele, amém? Pai, nós colocamos agora diante de Ti a vida do pastor Bruno, da Lucimária, dos seus filhos, o Lucas e a Helena, Pai. Pai, te pedimos a Tua bênção, a Tua cobertura para a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos toda a enfermidade da vida do pastor Bruno. Pai, nós te pedimos que o Senhor restaure, ó Pai, o físico dele, a saúde dele por completo, Pai, em nome de Jesus. Que todo ataque do inimigo contra a vida dele, contra a sua casa, contra a sua família, seja frustrado em nome de Jesus. Que eles estejam guardados, protegidos debaixo das tuas asas, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode apagar as luzes aí, pessoal do voluntariado. Amados, antes de eu falar aqui da palavra, eu gostaria, de reforçar aqui dois convites a vocês. Dois convites. O primeiro é do seminário que nós vamos ter aqui de pregação expositiva com o Dr. Mike Reiter. Vai ser algo tremendo e você não pode ficar de fora. É claro que o público-alvo mais desejável são os ministros, são os líderes, são aqueles que exercem algum tipo de ministério, que porventura estarão fazendo uso da palavra, mas eu quero desafiar você que não exerce nenhuma liderança, que não está trabalhando em nenhum ministério, você membro dessa casa, você que tem frequentado aqui, a comparecer, porque será uma oportunidade ímpar de nós estarmos aqui aprendendo a como transmitir a palavra de Deus ao nosso próximo. Todos nós temos uma missão, que é levar o evangelho ao próximo, não é verdade? Essa é uma missão que foi dada a todos os crentes, dada a todos os que são filhos de Deus. Você crê nisso? Amém? Amém? Então essa é uma oportunidade, nós estamos aprendendo, como fazê-lo, como transmitir, como elaborar uma pregação expositiva, como estar fundamentado na palavra de Deus, para podermos então entregarmos a mensagem que nos foi confiada pelo nosso amado, por Jesus. Então fica aí o meu desafio, o meu convite para todos os irmãos, independentemente se você faz parte da liderança de algum ministério aqui da igreja, para estarem comparecendo na quinta-feira à noite e também na sexta-feira durante o dia todo. Caso você não possa comparecer na sexta o dia todo, eu tenho trabalho na sexta pela manhã ou pela tarde, eu não tenho como comparecer, mesmo assim, não deixe de vir na quinta à noite, faça a sua inscrição, porque nós precisamos preparar o ambiente aqui da igreja para receber os inscritos. Então é necessário que você, além de vir, faça a sua inscrição, amém? Queria também fazer aqui uma convocação para todos os homens aqui da igreja. Vocês viram o anúncio, nós teremos aqui na quinta-feira, dia 20 de novembro, sem ser nessa próxima quinta, na outra quinta-feira, nós teremos o culto Seja Homem, o culto para os homens da igreja, o culto direcionado pelo ministério de homens aqui da igreja, e é um chamado para você, homem,
estar aqui conosco nesse momento de celebração, de unidade, uma palavra que será do trono de Deus para a sua vida. Nós precisamos de homens que se posicionem, homens que assumam a sua responsabilidade como homens de Deus nessa terra. Então, você que é homem, você que é membro dessa casa, que tem frequentado, fica convocado então para comparecer. Será no dia 20 de novembro, às 7h30 da noite, e nós teremos aqui, a presença do pastor Felipe Rosa, que tem sido grandemente usado por Deus, ali no Movimento Legendários. Ele é líder do Movimento Legendários aqui no leste de Minas, e tem sido um homem tremendamente usado por Deus para transformar a vida de outros homens. Ele estará aqui conosco, trazendo a palavra, trazendo a mensagem, e logo após o culto, nós teremos um momento especial de comunhão, tá? Então você, homem, vai ser algo planejado, tem sido algo planejado, algo que não só será espiritual, mas também teremos aqui um momento de comunhão com você no final do culto. Então não deixe de vir, programe-se, Se você tinha aí alguma programação que dá para você cancelar e priorizar o nosso culto de homens, faça isso, priorize, que ainda dá tempo. Nós temos aí uma margem de tempo muito grande até que esse culto ocorra, amém? Então eu posso contar com você, amém? Cadê os homens aqui da igreja? Amém, glória a Deus, O homem tem que falar amém, irmãos, amém. Nós somos homens, temos vigor, temos virilidade, amém? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje aqui com vocês rapidamente. A mensagem será mais curta, como de costume, Nós estamos acostumados aqui com um grande pregador da palavra de Deus, um homem ungido que é o pastor Bruno, vir trazer a mensagem. E é tão bom a gente receber aquilo que o Senhor tem derramado na vida dele, através dele sobre nós, não é verdade? Bom, eu nessa missão, quase impossível, porque não sou pregador por natureza, não sou pastor, não tenho teologia, mas uma das missões do presbítero é, na ausência do pastor, trazer a palavra, pregar nos cultos, Então essa é, estatutariamente falando, essa é uma das missões do presbítero, e nós, atendendo aí ao chamado do pastor Bruno, e entendemos também que foi do próprio Deus, porque o pastor Bruno exerce a autoridade delegada de Deus aqui na terra, nós então não podemos recusar esse convite para estarmos aqui hoje trazendo essa palavra aos irmãos. Mas será uma palavra mais curta, mas muito importante, muito séria, que eu tenho para falar com os irmãos. Uma palavra muito importante e muito séria para falar com os irmãos. Nós estávamos aqui nesse período anterior louvando a Deus, com vários cânticos, e eu não sei se você estava notando, mas a maioria desses cânticos que entoávamos ao Senhor dizem respeito à eternidade com Jesus, dizem respeito à vida eterna, ao momento que nós almejamos, ao momento que, ao fim e ao cabo, é tudo que nós queremos, que é estar com Ele na eternidade, amém? Aliás, se não fosse para isso, para que seríamos crentes? Para que nos teríamos convertido? Para que teríamos reconhecido Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, se não fosse para passar a eternidade com Ele? Não é verdade? Todos esses cânticos foram entoados aqui, ou melhor dizendo, a grande maioria, dizem respeito a essa eternidade. E é esse pensamento que nós temos que ter, um pensamento voltado para a eternidade com Jesus. O pastor Bruno tem pregado aqui, nós temos ouvido, temos sido ensinados sobre isso, não é verdade? E nós devemos nos comportar aqui na terra como cidadãos dos céus, cidadãos eternos, cidadãos cuja vida aqui nessa terra é passageira, mas que existe uma eternidade que nos espera com Jesus. E eu fiz uma pergunta para vocês, logo que eu entrei aqui, nessa plataforma, nessa noite, e eu disse:
Quem aqui deseja passar a eternidade com Jesus? E eu perguntei, levante a sua mão, e todos levantaram, né? Se teve alguém que não levantou, misericórdia, irmão, que Jesus abençoe você, levante o seu braço na próxima vez, porque esse é o grande desejo de todo aquele que serve a Jesus, é passar a eternidade com Ele. Mas o tema dessa noite, ou se assim eu posso intitular a pregação dessa noite, é: desejar é o bastante? É uma pergunta para que eu e você possamos refletir nessa noite. Desejar é o bastante? Desejar o quê? Desejar a vida eterna com Jesus é o bastante? Ansiar por ela é o bastante? Então nós vamos começar essa reflexão lendo o nosso texto base aí dessa noite, que está no livro de Marcos, capítulo 10, os versículos 17 ao 24. Então abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 24. Quem achou, diga amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler então na NVI. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Repita comigo: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse: Falta uma coisa para você, disse ele. Vá e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Como é difícil entrar no reino de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti nessa noite. Eu coloco a minha vida diante de Ti, peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor nessa noite, Pai, para transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo dê clareza de entendimento a cada um dos meus irmãos aqui presente, e que o Seu Espírito Santo também aqueça os seus corações, e que eles possam, Pai, a partir dessa palavra, serem transformados pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um evangelista e professor batista do início do século XX, ele é escocês, ele se chama Oswald Chambers. Ele tem uma frase que diz o seguinte: a regra de ouro para entender espiritualmente não é o intelecto, mas a obediência. Então ele diz que a regra de ouro para entendermos espiritualmente as coisas não é o nosso intelecto, mas é a obediência. A obediência. Amados, nós podemos ver aí
no versículo 17 de Marcos 10. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante deles. Jesus estava saindo de perto de uma multidão, havia uma multidão ali, e aquele homem, ele corre, ele não vai andando, ele não anda apressado, ele corre, e ele se põe de joelhos na presença de Deus, se põe de joelhos na presença de Jesus. Nós podemos notar aqui, que esse homem, ele é um homem que está apaixonado por Jesus, ele corre para a presença de Jesus, ele se põe de joelhos na presença de Jesus. Quantos de vocês aqui já viu, quando é feito um apelo aqui na igreja, ao final do culto, alguém vindo correndo, rapidamente, correndo rapidamente, sem ninguém empurrar, sem ninguém falar, vai lá, mas correndo rapidamente e se prostrando de joelhos? Talvez a gente não veja essa cena com frequência, não é verdade? Mas somente pessoas que estão realmente apaixonadas fazem isso. Então havia uma sinceridade no coração daquele homem. Ele pergunta, para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta sincera de alguém apaixonado. Você imagina, aquele homem, que era um homem rico, ele chega, ele corre até Jesus no meio da multidão, então ele não está aparentemente se importando com o que as pessoas vão achar dele. Ele simplesmente corre e se põe de joelhos na presença de Jesus, e ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós podemos notar então que esse homem era um homem que estava apaixonado, era um homem com um coração sincero, fazendo ali uma pergunta sincera para Jesus. Mas ele chega com um lisonjeio para Jesus, ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus não permite que esse elogio segue o seu discernimento, porque a salvação, ela não pode ser reduzida àquilo que aquele homem avalia como mau ou como bom. Jesus o repreende. Em Marcos 18, Jesus diz: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então, Jesus está dizendo para ele ali: olha, não é pela sua avaliação do que é bom ou é ruim, daquilo que é bom ou é mal. Aquele jovem, ele ansiava, obter de Jesus ali uma resposta favorável para ele. Mas aquele jovem, irmãos, aquele jovem rico, ele faz essa pergunta para Jesus, e ele tinha uma certa dose de integridade na sua fala. Sabe por quê? Porque ele chama Jesus de mestre. Ele não chama Jesus de Senhor. Ele não chama Jesus de Rei. Sabe por quê, irmãos, ele chama Jesus de mestre? Porque mestre é alguém que ensina o caminho. Mestre é alguém que está ali para ensinar as pessoas. Alguém que detém um respeito, mas é alguém que ensina. Senhor diz respeito à autoridade, a alguém que tem senhorio. E se ele tivesse dito: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele saberia que ele teria que obedecer tudo o que Jesus lhe dissesse. Porque quando você está debaixo
do senhorio de Jesus, quando você está debaixo da autoridade de Jesus, você tem que obedecê-lo. Você deve obedecê-lo. Porque me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Disse Jesus aos discípulos certa vez, não é verdade? Senhor, Senhor, Senhor dá a ideia de autoridade, de senhorio sobre as nossas vidas, de alguém que nos governa, de alguém a quem nós devemos a nossa obediência. Por isso, com integridade, ele diz, mestre, porque ele sabia que se ele dissesse Senhor, a resposta que Jesus desse, ele teria que obedecer. Mas quantos de nós, muitas vezes, irmãos, confessamos Jesus como nosso Senhor, dizemos que cremos na Bíblia, mas não o obedecemos, não fazemos aquilo que Jesus pede. Quantos de nós têm a integridade daquele homem para dizer apenas mestre e não Senhor? Quantos de nós, eu e você, quantas vezes nós dissemos Senhor, meu Deus, mas não obedecemos à palavra dele, não obedecemos às suas ordenanças, avaliamos as decisões que tomamos na nossa vida pelo nosso conhecimento, por aquilo que achamos que é bom ou mal, por aquilo que achamos que é certo ou errado, e não temos o cuidado de obedecer estritamente aquilo que está na palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos amém, glória a Deus, quando um ensino nos é dado, um ensino bíblico nos é dado aqui desse púlpito ou na EBD, na Escola Bíblica Dominical, a gente fala amém, glória a Deus. Mas o que a gente faz? A gente simplesmente esquece aquilo, bloqueia aquilo, como se aquilo não se aplicasse à nossa vida. Não, isso aí é para outra pessoa. Isso é para aquele irmão que devia ter vindo hoje, que está numa situação precária de vida espiritual, como se a palavra fosse direcionada apenas para outras pessoas, como se nós fôssemos melhores do que outras pessoas. Senhorio, autoridade de Deus, obediência. Mas ouçam como Jesus se dirigiu àquele homem. Aquele homem, como eu disse, ele estava apaixonado, ele correu, ele não foi andando, ele não deu um sinal para Jesus, ele não ficou esperando Jesus chegar e olhar para ele foi atrás, ele correu, ele se prostrou. Olha como Jesus se dirigiu a esse homem. Nos versículos 19 e também 20, diz o seguinte, Jesus diz, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declara, o jovem rico, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus, ele, se você for notar aí, ele fala apenas dos mandamentos relacionados às relações humanas, aos nossos relacionamentos interpessoais. E Jesus faz isso propositalmente. Não matarás, não adulterarás, não enganarás, não darás falso testemunho. Todos esses mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com as outras pessoas, não é verdade? São os 6 últimos mandamentos, mas Jesus omite os 4 primeiros mandamentos. Sabe, aquele homem diz, olha, eu tenho observado isso desde a minha adolescência. Por essa resposta dele, e por saber quais são estes mandamentos, nós podemos concluir, com toda facilidade, melhor dizendo, que esse homem era um homem bom, era um homem honesto, era um homem moralmente
aprovado, não é verdade? Olha, um homem que não adultera, um homem que não engana ninguém, um homem que não dá falso testemunho, um homem que honra pai e mãe. O que você vai dizer que essa pessoa é uma pessoa ruim? Claro que não, né? Não existe um conceito de pessoa ruim que faz essas coisas. Então esse homem, esse jovem rico, era um homem moralmente bom. Era um homem com caráter, podemos assim dizer. Não é verdade? Um homem de caráter. Um homem que respeita, não adultera, né? Não trai a mulher. Um homem que não dá falso testemunho. Um homem que não anda enganando ninguém. Está defraudando ninguém. Não é verdade? Um homem que honra o pai e a mãe dele. Que valoriza o pai e a mãe. Esse homem é um homem de bom caráter. Não é verdade? Jesus omite os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito aos nossos relacionamentos ao nosso relacionamento com Deus. E o primeiro deles é: não terás outros deuses ou outros ídolos além do Deus Todo-Poderoso. É o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Diz o Senhor. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Isso quer dizer, meus irmãos, que todo o nosso afeto, todo o nosso amor, compromisso e submissão deve vir antes a Deus. Todo o nosso compromisso, toda a nossa energia, a nossa primazia deve ser Deus. Aquele jovem, certamente, ele não havia cumprido esses mandamentos e nem estava disposto a fazer aquilo naquele momento. Naquele momento, Jesus estava prestes a expor algo na vida dele que com o tempo o impediria de terminar bem. Jesus omite os 4 primeiros mandamentos, porque sabia que ele não os cumpria. Não sabia que Deus era a primazia na vida dele. Então não basta, meu irmão, ter um bom caráter. Não basta eu ser um homem que não adultera, uma mulher que não adultera. Não basta eu ser uma pessoa que não engana a outra. Não basta eu honrar o meu pai e a minha mãe. Deus tem que ser a primazia. Eu não posso ter outros deuses além dele. Eu não posso ter outros ídolos, algo que valha mais do que Jesus na minha vida. Ele tem que ser a primazia. Se eu amo outras coisas a mais do que Jesus, eu estou descumprindo esse mandamento. Se eu dou primazia a outras coisas e não a Jesus na minha vida, eu estou descumprindo esse mandamento, porque eu estou gerando para mim ídolos. Se o meu trabalho, que eu amo, eu dou primazia a ele em detrimento de Jesus, aquele trabalho se torna um ídolo. Se a minha família, eu dou primazia para ela em detrimento de Jesus, em detrimento de Deus, ela se torna um ídolo na minha vida, um outro Deus, além do Deus vivo, e eu descumpro esse mandamento. Jesus então vai expor algo na vida daquele homem, como eu disse, com o tempo impediria ele de continuar na caminhada com Jesus. Ele estava indo tão bem até ali, ele estava indo tão bem, não é, irmãos? Ele chegou correndo, ele se prostrou diante de Jesus, apaixonado: bom mestre, o que vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus repreende ele e logo em seguida fala: olha, você conhece esses mandamentos? E ele: sim, eu os cumpro, desde a minha adolescência. Em Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele e o amou. Que interessante essa palavra.
Jesus olhou para aquele homem e o amou. Mas como Jesus demonstrou esse amor para esse homem? Isso que é o mais importante. Como que Jesus demonstrou o amor para esse homem? Jesus alertou aquele homem que buscava a vida eterna. Ele sabia que inevitavelmente chegaria o dia que as riquezas que ele possuía, que o dinheiro que ele possuía, iam influenciar ele a afastar-se da obediência, à autoridade ou ao senhorio de Jesus. Então Jesus estava mais preocupado, era com a permanência dele no caminho, com a permanência dele no Evangelho, para herdar a vida eterna, do que com ele começar a história cristã dele bem. Ele podia muito bem, naquele momento ali, Jesus ter dado qualquer outra resposta para ele. Talvez ele tivesse seguido ali com Jesus. Mas Jesus não estava preocupado apenas com aquele momento. Eu preciso que ele venha agora, ele se renda aqui. Não, eu preciso que ele tenha entendimento do que ele precisa fazer para que ele permaneça até o fim, para que ele persevere até o fim. Para aquele homem, né, o obstáculo dele era o dinheiro. Aquele homem, o obstáculo dele era o dinheiro. Jesus disse: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Para aquele homem, o obstáculo dele era o dinheiro. O dinheiro impedia que ele então seguisse Jesus. Ele não queria abrir mão do seu dinheiro, das suas riquezas. Vende tudo que você tem. Talvez para você, para mim, o obstáculo para seguir a Jesus de verdade, efetivamente, não só de falar, não só desejar seguir Jesus, seja outra coisa, seja o trabalho, seja uma faculdade, seja um familiar, um amigo, um esporte, uma preferência sexual, uma filosofia que você segue, que você não quer abrir mão, seja um pecado de estimação que nós não queremos abrir mão. Talvez essa seja a nossa pedra de tropeço, assim como para aquele homem, aquele jovem rico, eram suas riquezas. Na verdade, a pedra de tropeço para que nós sigamos a Jesus pode ser qualquer coisa, irmãos, que nos afaste da primazia para Jesus, que nos afaste, que Jesus seja o primeiro em nossas vidas, que nós o adoremos, qualquer coisa com um potencial de se tornar um ídolo em nossas vidas, algo que vai tomar o lugar daquele que tem que governar, sentar no trono da nossa vida. Talvez isso seja a nossa pedra de tropeço, e nós temos que nos autoexaminar, nos avaliar e ver se há em nós algo que tem nos impedido, algo que tem nos levado a fazer como esse homem, nos entristecer. Jesus amou o jovem, há uma pergunta, né? Jesus amou aquele jovem rico ampliando a mensagem para acomodar o seu outro amor? Aparentemente ele estava ali apaixonado por Jesus, né? Ele correu, se prostrou, como eu vou herdar a vida eterna? Mas na hora que Jesus toca o dedo na ferida dele, que era o dinheiro, que era o outro amor dele, ele se entristece. Jesus não ampliou a mensagem para ele para acomodar o outro amor. Jesus não tornou a verdade mais fácil para não ofendê-lo. E fica a pergunta: por que Jesus simplesmente não fez repetir a oração do pecador, esperando que ele abandonasse o seu amor ao dinheiro mais tarde?
Jesus podia ter feito isso. Não, vamos, chega aqui, vamos orar aqui, ó. Você só precisa me confessar como Salvador, único e suficiente Salvador da sua vida. Depois a gente vai no processo, tá bom? Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não fez isso? Aquele jovem era um candidato excelente, ele era um homem rico, letrado, ocupava uma posição ali na sociedade. Eu li hoje uns comentários bíblicos sobre isso e fala isso, que ele era um homem ali que ocupava uma posição na sociedade, um homem letrado, um homem fino, de bom caráter, não é verdade? Ele demonstrava um grande interesse em ser salvo. Tudo que Jesus tinha que fazer é atraí-lo para a rede. Ele se tornaria um cristão proeminente, rico e dedicado ao serviço. Mas Jesus verdadeiramente o amou. Jesus verdadeiramente o amou. Jesus deu a ele a verdade, uma palavra muito forte, e correu o risco de perder aquele homem naquela hora. Mas Jesus não tergiversou com a verdade. Jesus não facilitou o reino de Deus para ele. Jesus disse a verdade que ele precisava ouvir naquele momento. Jesus olhou nos olhos dele e disse que lhe faltava uma coisa. Certamente, meus irmãos, não era paixão que faltava naquele homem, né? Porque, como eu disse, ele foi correndo para os pés de Jesus. Só pessoas apaixonadas vão correndo para os pés de Jesus, se prostram. É praticamente uma atitude de humilhação você se ajoelhar, não é verdade? Só pessoas apaixonadas fazem isso. Só pessoas apaixonadas. Não faltava paixão naquele homem, mas a disposição de coração e mente de obedecer ao Rei dos Reis, custasse o que custasse. Era isso que faltava àquele jovem rico. Era um homem que tinha paixão para servir a Jesus. Ele queria servir a Jesus. Ele queria herdar a vida eterna. Ele estava desejoso por isso, ardentemente desejoso por isso, ao ponto de se prostrar aos pés de Jesus. Mas Jesus o ama verdadeiramente e lança para ele a verdade que ele precisava ouvir naquele momento. E lança a verdade que ele precisava ouvir. Aquele jovem, ele deve ter olhado para Jesus apenas como o Salvador, sabe? Muitas vezes a gente olha para Jesus apenas como um Salvador, aquele que vai poder nos tirar do inferno e da morte e nos levar para uma vida eterna. Mas quando a gente tem uma visão reducionista de Jesus dessa forma, a obediência a Ele, ela passa a ser opcional. Ela passa a ser opcional. Se está de acordo com aquilo que eu avalio que é bom para mim, eu obedeço, senão eu não sigo. Talvez esse jovem rico tenha olhado para Jesus apenas como Salvador. Ele deve ter pensado, ó, se o conselho de Jesus for bom, a resposta à pergunta for boa, eu sigo. Se não for, eu vou embora. Quem de nós aqui não conhece uma pessoa que nós precisamos dizer para ele a verdade, que ele precisa ouvir, para que ele possa herdar a vida eterna? Mas muitas vezes nós, envergonhados, ou para não sermos rejeitados, nós não dizemos a verdade completa. Nós tentamos aliviar, tentamos dar uma mensagem apenas motivacional, para aquela pessoa vir para o reino de Deus. Mas a verdade é que só há salvação em Jesus Cristo, só há salvação com um arrependimento de pecados. Só há salvação dessa forma, não existe outra forma. Nós devemos falar a verdade, irmãos, ainda que isso importe em sermos rejeitados. Sabe, talvez aquele seu amigo
que você está até evangelizando, aí você sabe que eles não pagam os impostos corretamente, que eles sonegam imposto, é crime inclusive, né, de sonegação fiscal, mas você não fala para ele que ele tem que abandonar essa prática, porque você tem medo que ele te rejeite. Você não fala para ele que isso é pecado, porque você tem medo que ele te rejeite, que ele não mais queira ser o seu amigo, aquele amigo que está traindo a esposa. Você sabe, mas não diz para ele que ele está pecando, porque você tem medo de que aquele amigo te rejeite, ele deixe de ser seu amigo, talvez por uma conveniência. É bom ser amigo daquela pessoa, talvez seja uma pessoa rica, abastada, influente, ou alguém até mesmo de que você goste muito. Mas o verdadeiro amigo não encobre as transgressões, o verdadeiro amigo fala as transgressões, para que o seu amigo encontre arrependimento e seja curado delas. Vamos observar a reação do homem que estava apaixonadamente por Jesus, pela mensagem de Jesus para ele, buscava apaixonadamente, melhor dizendo, a mensagem de Jesus para ele. No versículo 22 diz: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O comentário que eu li hoje diz que a palavra traduzida do grego para tristeza ali, para triste, é como se fosse uma tempestade, o início de uma tempestade. Então aquele homem saía agora daquele estado de euforia, de alegria, se assim podemos dizer, fazendo uma metáfora de um sol, de algo ensolarado, de um dia ensolarado, para uma tempestade agora, algo escuro, triste. Ele foi se afastando. E talvez se fosse hoje, porque ele era um jovem rico, não é verdade? Um jovem de muitas posses, um jovem de posição na sociedade, um homem de posição na sociedade, um homem de bom caráter, né? Falamos aqui, a Bíblia diz, ele cumpria os mandamentos de não defraudar ninguém, de não enganar ninguém, de não adulterar, de honrar o pai e a mãe. Talvez se fosse hoje, nós diríamos: Jesus, mas nós vamos perder esse cara aí. Esse cara pode somar demais aqui no reino de Deus. Imagina, cara desse aí converte, aí dá ofertas, dízimos aqui exponenciais, a obra vai crescer. Como que você faz uma coisa dessa, Jesus? Você deixa o cara triste. O cara veio todo apaixonado, se prostrou diante de você, e você fala uma coisa para o cara sair triste daqui. Você tem que dar uma mensagem que coloque as pessoas para cima, façam elas se sentirem melhores. Talvez Jesus, se fosse hoje um pregador de uma igreja, talvez ele teria sido demitido do ministério por dizer a verdade. Mas a Bíblia é enfática: Jesus o amou, e por o amar, Jesus lhe disse a verdade sem titubear. Não facilitou para ele, não facilitou para ele. Vamos observar o que Jesus fez depois que o homem rico foi embora. Lê comigo aí, continue com sua Bíblia aberta. Versículos 23 e 24, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Versículo 24, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu. Veja, Jesus repete. Quando há uma repetição na Bíblia, nós entendemos que há uma ênfase, é porque é algo muito importante que está sendo dito. Todas as vezes nós aprendemos isso, né?
com os pastores, com aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Como eu disse, eu não tenho teologia, mas eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida cristã, que todas as vezes que na Bíblia existe algo repetido, logo em seguida, é porque o autor está dando uma ênfase, é porque aquilo tem uma importância vital. E Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Irmãos, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir. Sabe, Jesus, ele não foi atrás daquele jovem rico quando ele saiu. Jesus poderia ter ido atrás dele, né, e falado: peraí, calma, não acabou, vem cá. Jesus poderia ter feito isso. Talvez aquele jovem fosse aceitar Jesus depois, aquele jovem rico. Jesus poderia ter dito para ele: olha, deixe-me lembrar da sabedoria de Salomão. Ele escreveu em Provérbios 19:17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Eu lhe disse para vender tudo e dar aos pobres, porque de acordo com Provérbios, o Senhor te recompensará, vai te restituir tudo, vai te dar 100 vezes mais. Se Jesus tivesse ido atrás dele, tivesse falado essas palavras, talvez esse jovem rico tivesse se inclinado, a tristeza tivesse ido embora, e ele tivesse se inclinado, e ali ele teria seguido Jesus. Mas por que Jesus não fez isso? Sabe, é verdade que a palavra de Deus diz, é verdade. Quem dá aos pobres, o Senhor recompensará. Quem semeia, vai colher. O Senhor nos dará 100 vezes mais. E essa verdade que a palavra de Deus diz, quando damos e recebemos de volta, né? Dá-se-vos e ser-vos-á dado. Essa verdade é confirmada imediatamente depois que aquele homem foi embora, sabe? Vamos adiante mais um pouco, no versículo 28 do capítulo 10, Pedro começou a dizer-lhe, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Os discípulos estavam admirados com aquelas palavras, né? Meu Deus, agora, como é difícil entrar no reino dos céus, né? O cara não quis vender tudo, não quis, Senhor, ele não quis, ele ficou triste e foi embora. Mas e nós que estamos aqui com o Senhor? Nós deixamos tudo. É o questionamento sincero de Pedro. Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. E na era futura, a vida eterna. E aí fica aquele questionamento, né? Mas Vinícius, então por que Jesus não falou essas palavras para o jovem rico? Talvez ele tivesse seguido a Jesus, ele tivesse entrado no ministério. Jesus certamente, se ele tivesse entrado, teria um ótimo patrocinador para o ministério dele. Não é verdade? O jovem rico, com certeza iria investir muito ali no reino de Deus, ia ofertar, dizimar, ia trazer provisões. Por que Jesus não utilizou a própria Bíblia para convencer aquele homem? Porque Jesus não declarou essas promessas para aquele jovem rico? Você e eu devemos nos perguntar. E a resposta, meu irmão, a resposta é muito simples. Sabe por quê? Porque Jesus nunca usou bênçãos ou benefícios ou recompensas ou vantagens do reino para seduzir as pessoas a segui-lo.
Jesus nunca vai usar bênçãos. Olha, vem porque eu vou te abençoar. Olha, vem porque eu vou te curar. Olha, vem porque eu vou te recompensar. Olha, vem que eu vou te dar 100 vezes mais. Não. Jesus, quando chamou Pedro, Tiago e João, ele disse simplesmente: siga-me. Ele não falou: siga-me que eu vou te tornar um grande pescador, empresário, vai ficar rico. Ele não disse: siga-me que eu vou te curar de uma doença que você tem. Ele não disse: siga-me que eu vou multiplicar toda a tua renda 100 vezes mais, tudo aquilo que você plantar. Jesus não disse isso. Jesus disse simplesmente: siga-me, siga-me por quem eu sou. Não tem na Bíblia esse porque eu sou, mas eu estou dizendo que esse é o motivo. Pedro, Tiago, João e os outros discípulos foram chamados com um simples: sigam-me. Certamente, se a motivação de Pedro, Tiago, João e André para seguirem Jesus fosse o dinheiro, eles nunca teriam deixado de serem pescadores de peixes. Sabe, o dia que eles deixaram o seu negócio para seguir Jesus, foi um dos dias mais lucrativos que eles tiveram. Eles tiveram ali um carregamento com 2 barcos lotados de peixes, lotados de peixes, lotados de peixes. E sabe de uma coisa? Eles não estavam cientes dessa promessa que Jesus falou para eles, só agora, naquele momento. Eles vão receber 100 vezes mais, tá bom? Por deixar. Jesus não falou para eles ali: pode vir, me sigam aqui, que vocês vão receber 100 vezes mais que vocês estão deixando para trás. Jesus disse: sigam-me, sigam-me. E eles deixaram Jesus, eles deixaram tudo que tinham, melhor dizendo, para seguir a Jesus. Aquela vez, nesse momento em que Pedro faz esse questionamento, e nós deixamos tudo para te seguir, é a primeira vez que os discípulos ouvem: vocês vão receber 100 vezes mais. Sabe, eles não seguiam Jesus pelas promessas que Jesus tinha para entregar para eles. Eles seguiram a Jesus porque eles sabiam que Jesus é quem tinha as palavras de vida eterna. Sabe, Jesus, ou Deus, melhor dizendo, nunca exigiu que uma pessoa fosse perfeita para seguir Jesus. Ele só pede disposição e compromisso para obedecer a Ele. Sabe, meu irmão, você não precisa, você e eu não precisamos sermos perfeitos para seguirmos a Jesus. Nós só precisamos ter disposição para ter um compromisso sério de obedecê-lo, de nos submetermos ao senhorio e à autoridade dele. Aquele jovem rico provavelmente tinha características muito mais refinadas do que o Pedro. Como eu disse, era um jovem rico que ocupava uma posição na sociedade, provavelmente um jovem letrado, que tinha boa dicção, boa oratória, falava bem, vestia-se bem. Ia ser uma pessoa ali que ia dar um certo visual no ministério, né, andando entre os discípulos. Pedro, o pescador, o homem bronco, o cara colérico, né? O cara que fica com raiva fácil, o cara que saca a espada e corta a orelha do soldado que veio prender Jesus. E Jesus fala: calma aí, Pedro, calma, não é assim não. Jesus não está interessado em pessoas perfeitas para segui-lo. Jesus só quer de nós, homens e mulheres imperfeitos, uma disposição firme para segui-lo e obedecê-lo. É só isso que Ele quer de nós.
Ele quer que nós nos submetamos a Ele. Ele quer que nós façamos aquilo que Ele nos pede para nós fazermos. Aquilo que está na Bíblia, na palavra dEle. Irmãos, eu vou caminhando para o encerramento. Desejar ser salvo, ou desejar seguir Jesus, não é o bastante. Eu perguntei no início dessa palavra, ou aliás, quando eu subi na plataforma, quem é que deseja passar a eternidade com Jesus? Quem deseja passar a eternidade com Jesus? Desejar passar a eternidade com Jesus não é o bastante. Abra sua Bíblia comigo, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus, ainda no livro de Marcos, agora no capítulo 8, nos versículos 34 e 35, abra aí, acompanhe comigo, Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, olha o que Jesus disse. Então ele chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Vejam que apenas querer ou desejar salvar nossa vida vai nos custar tudo. Se a gente apenas quiser salvar nossa vida, a gente vai perder tudo. Jesus, Ele não disse para a gente, né? Olha, quem desejar perder a sua vida por a minha causa, se salvará. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que nós vemos agora? É claro que não. Jesus disse: quem perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. Isso implica em obediência, isso implica em senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la. Salva-la. Meu irmão, não basta a gente querer ser salvo, não basta a gente querer e passar a eternidade com Jesus. É muito bom a gente querer, é muito bom a gente desejar isso, é louvável, mas isso só não basta. É preciso nos entregar, é preciso nos submeter, é preciso perder a nossa vida de verdade, no dia a dia, obedecendo a Ele, não abrindo concessões para o pecado, andando uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Ele. Nós temos aprendido tanto sobre isso. Pastor Bruno não tem nos negado a verdade aqui nesse púlpito. Nós temos ouvido aqui domingo após domingo. Não seremos achados inocentes. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, porque se nós não nos relacionamos com Ele aqui na terra, o que nós queremos fazer lá no céu, onde Ele vai estar pela eternidade? Eu simplesmente quero estar lá e não quero ter com Ele, não quero falar com Ele, não quero abraçá-lo, não quero brincar com Ele, não quero correr junto com Ele. Não quer dizer que Ele é santo, justo e verdadeiro. Seguir a Jesus implica em nós renunciarmos ao nosso eu, renunciarmos às nossas vontades, para que a vontade dEle seja feita em nossa vida. Seguir a Jesus é nos submeter em obediência ao senhorio de Deus,
é fazer o que Ele manda, fazer o que Ele pede, independentemente do custo que isso vai ter. Independentemente do custo que isso vai ter. Sabe, um dia eu estava vendo um vídeo no Instagram do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do nosso tempo. Billy Graham, que certamente está no céu com Jesus essa hora. Billy Graham dizia: olha, servir a Jesus tem um custo. Você tem que calcular o custo de servir a Jesus. Aquele jovem rico, no cálculo dele, não valia a pena abrir mão, mas ele abriu mão da vida eterna. E aí a pergunta que fica para mim e para você: nós vamos abrir mão da vida eterna para vivermos a vida que nós entendemos, da nossa forma, do nosso jeito? Não vamos nos submeter à palavra de Deus, não vamos nos submeter ao que Jesus diz, ao que Jesus nos manda fazer? Simplesmente passaremos a ter uma vida cristã melhorada, de vir para a igreja domingo após domingo, de participar nos cultos, de talvez participar dos congressos, de talvez ir na EBD, de talvez até participar no ministério da igreja. Mas na hora de obedecer por completo, na hora de obedecer totalmente a Deus, na hora de obedecer em plenitude o que a palavra dele diz, nós vamos fazer apenas aquilo que nos é conveniente. Essa é uma palavra muito séria, meus irmãos. Nós precisamos nos entregar a Ele inteiramente. Isso inclui todos os aspectos da nossa vida. Nada fica de fora. Nada. São as suas emoções, são as suas vontades, é o seu trabalho, é a sua família, é o seu eu. Tudo tem que ser entregue por completo para Jesus. Tudo tem que ser entregue por completo. E é a graça dele que nos capacita para seguir dia a dia, o seguindo e sendo transformado de glória em glória, para que ele complete a boa obra dele em nossas vidas, no dia em que ele voltar. No dia em que ele voltar. Sabe, peço o pessoal do louvor para vir. Você já pode ficar de pé. Nós já vamos encerrar essa palavra. Hoje é uma noite de alinhamento. Sabe, na semana passada nós ouvimos sobre maturidade espiritual. Nós ouvimos aqui, irmãos, que muitos de nós, eu me incluo nesses muitos de nós, temos anos que estamos aqui sentados no banco da igreja, e muitas das vezes nós temos comportamentos imaturos em determinadas áreas da nossa vida. Talvez crescemos em uma parte, mas continuamos imaturos em outras. E é o tempo de crescermos em Jesus, de sermos amadurecidos. Isso vai doer. Vai doer, crescer dói, mas é importante que nós cresçamos, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus para nós. Um crente maduro, um servo de Jesus maduro, é um servo que entende o senhorio de Jesus sobre ele, é um servo que entende que ele não se governa mais, que a vida dele não pertence mais a ele, que a vida dele agora pertence a Jesus, e que é Jesus que dita agora as normas, é Jesus que dita as decisões, é Jesus que lhe dá o padrão a ser seguido. O crente maduro anda dessa forma, e nós precisamos nos amadurecer. É noite de alinhamento. É noite de alinhamento. É noite de alinhamento. Sabe, eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Você aí no seu lugar. Nós vamos estar orando.
a equipe de louvor ainda vai estar tocando um hino, entoando um hino, um cântico ao Senhor. E você vai ter esse tempo aí de alguns minutos ainda, para alinhar o seu coração com Jesus. Não seja como o jovem rico. Não deixe que, se ainda há alguma pedra de tropeço na sua vida, que ela te impeça de seguir a Jesus em plenitude. Ele está aqui, Ele veio aqui essa noite. Ele está olhando para você, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de Deus está se movendo nesse lugar. Eu sei disso porque eu orei muito essa manhã. Eu pedi a Deus e eu tenho a convicção espiritual de que o Espírito Santo está aqui movendo, pairando neste lugar. Pairando neste lugar, e Ele quer ouvir os corações, ouvir as vozes, dizendo: eu me entrego completamente a Ti, eu me submeto a Ti, Jesus. Eu quero viver uma vida de obediência, eu quero viver uma vida de obediência completa ao Senhor. Eu quero ser um cristão maduro, eu quero ser um homem e uma mulher que vai viver todos os dias da minha vida para Te glorificar. Todos os dias da minha vida para Te glorificar.